Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na nossa sociedade e que tem reverberado no Big Brother Brasil 21. Não só na edição 21, mas como em todas as edições, isso é perceptível. Atitudes machistas de alguns participantes na edição. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a Laís Matos, que é atriz. Além da gente achar importante a participação, e obviamente é essencial a participação de uma mulher para falar sobre atitudes machistas no Big Brother Brasil, é também importante, claro, que homens participem dessa discussão. Por quê? Porque os homens também estão inseridos em uma sociedade machista. E os homens precisam também participar dessas atitudes de superar e enfrentar o machismo e combater o machismo. Tudo bem, Laís? Tudo, e você? Tudo bem também, é uma honra ter você aqui no nosso programa. E a gente vai, claro, começar a comentar sobre essas atitudes e eu passo a bola para você para fazer esses primeiros comentários e a gente vai aí trocando algumas ideias. Ótimo. Primeiramente, muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Fico muito feliz de poder falar, principalmente desses assuntos que eu prezo tanto, né? Como atriz, na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Eu tenho para mim como compromisso ético tá sempre debatendo, analisando e pensando sobre essas questões, principalmente o machismo. O primeiro ponto, né, quando eu recebi o convite para falar um pouco de machismo no BBB, eu percebi que em todas as edições a gente pode pontuar atitudes ou falas machistas dos participantes, tanto homens quanto mulheres, né? Essa parte, quer dizer, e outras muitas também, é muito reflexo da nossa sociedade. Então no BBB não seria tão diferente, e lá são as pessoas confinadas, tem toda essa problemática, né, dessas relações. A edição do BBB 20 eu acompanhei assim do início até o fim. Os outros eu acompanhei pontualmente. O BBB 20 levantou muito essa questão do machismo, né? Teve um acontecimento bem claro que incomodou todas as mulheres da casa e incomodou também muita gente aqui fora, né? Fora da casa do BBB. A bandeira mesmo, essa palavra machismo já vinha sendo discutida, escrita, comentada, teorizada, mas esse BBB 20 teve esse destaque do machismo. Tem a cena clássica lá, as mulheres em roda, de alguns meninos e cobrando atitudes deles, explicações por atitudes e falas extremamente machistas do que aconteceu. Esse BBB 20 ficou nesse destaque, mas o BBB 21 também podemos resgatar aí várias atitudes e falas machistas. Hey, brothers! A primeira que eu vou ressaltar aqui é como, comumente, eu também passo por isso, né, como mulher brasileira, em nossa sociedade, como os homens duvidam o tempo inteiro da nossa capacidade. Então, a gente vê no jogo da discórdia, né, a plaquinha de fraca, e no outro jogo da discórdia também, quem não ganharia o BBB de jeito nenhum. Essa placa do fraca e também quem não ganharia o BBB foi muito enviada, né, intitulada para as mulheres. Então, aí a gente já vê um ponto forte, né, Rodrigo? Como essa sociedade também se reproduz lá no BBB, trata, né, a mulher como fraca ou incapaz de ganhar algo como o jogo do BBB. Hey, brothers! Uma das mulheres, que no caso foi a Carla, ela foi taxada como desleal, né? Esse momento foi bem... doloroso até, né, de se ver, porque claramente ali, na hora que o Rodolfo era líder, né, pra quem não acompanhou, mas quem tá acompanhando vai de cara perceber, né, que momento foi esse. Quando o Rodolfo foi líder, foi indicar a Carla para o paredão e deu dois motivos para essa indicação dele. Uma é falta de coerência e outra falta de lealdade. A de coerência ele explicou, deu alguns exemplos do porquê ele achava a Carla incoerente. Mas na deslealdade,
ele simplesmente falou que se ela fosse leal à pessoa que ela estava na casa, ou seja, a um homem, né, ao Arthur, ela merecia o colar do anjo. Então, como o Arthur não deu o colar do anjo para ela, e sim para um outro homem, então, automaticamente, na visão do Rodolfo, ela era desleal, ou seja, não era merecedora daquele prêmio, daquela imunidade. Então, essa atitude do Rodolfo é muito comum. Essa servidão que a mulher tem, que a sociedade taxa, que a mulher tem sempre que servir ao homem, né? E qualquer coisa que passa disso, ela é desleal, ela é incoerente, ela está fazendo errado e outros vários adjetivos pejorativos que as mulheres recebem na sociedade. Então é triste, né, ver que no incoerência tudo bem ele achar uma mulher incoerente ou qualquer outra pessoa da casa, mas pontuar a deslealdade a partir de uma coisa que ele não citou exemplos e que ele não sabe, né, direito, só pelo fato, né, do Arthur ter dado o anjo pro Projota e não para a pessoa que ele estava se relacionando lá, já taxa a Carla como desleal. Então foi uma atitude bastante machista do Rodolfo. Hey, brothers! A Thaís é outro exemplo que ela foi taxada de planta, de fraca, né? E ela tá chegando aí no último mês de edição, tá chegando aí perto da final, né? Pois a Thaís sempre teve esse rótulo pelos participantes da casa como fraca ou planta, né? E há uma cobrança muito grande das pessoas se posicionarem, né, na casa. Eu entendo que é um jogo de cada um por si mesmo, chega a certo momento para um grande prêmio no final, mas eu percebo às vezes uma diferença nessa cobrança também, nessa imposição de um posicionamento quando se tratando de uma mulher, né? Ela que é mais retraída, mais na dela, é sempre taxada como planta, fraca. Então isso é muito nítido e muito ruim que lá se reproduz algo da sociedade. Mesmo que lá tenha esse reflexo, é bom a gente analisar para que isso não passe despercebido, para a gente analisar também as nossas atitudes, né? Por que eu estou cobrando isso dessa mulher? Ela está chegando aí perto da final e aí teve alguns posicionamentos, outros não, e tudo bem também, né? Não é uma questão de somente se posicionar de um modo que determinadas pessoas querem. A posição dela pode ser diferente de outras e tudo bem, não há nada demais nisso, né? E é uma questão da personalidade da pessoa, né? Tem homem também que é mais retraído que mulher e tá tudo bem, é questão da personalidade, né? É questão da pessoa perceber que cada pessoa tem uma personalidade diferente da outra, né? E aí fica a pergunta, será que se um homem fosse tão quieto, tão na dele, lá dentro da casa como é a Thaís, será que ele seria taxado como planta? Será que ele seria taxado assim como uma pessoa incapaz de ganhar, né? A gente vê esse comportamento um pouco do João, né? Que foi às vezes taxado de planta. A questão do João entra também uma questão racial, porque tudo passa pela questão racial, não tem como, né? Mas é diferente ainda. O João, por estar ali no movimento também com todo mundo, a Thaís foi taxada de muito mais o rótulo, né? Pela casa de planta do que ele. Hey, brothers! Agora a gente vai falar um pouco dos casos de interrupting. Isso, Rodrigo, é um dos casos mais comuns também que a gente pode observar nessa casa do BBB 21, né? Quando os homens interrompem sempre a fala das mulheres. É bastante visível isso no Fiuk. Ele faz isso tanto com a Juliette, fez no início do programa com a Carla, né, diversas vezes, e outros homens da casa também têm essa atitude. O modo de sempre ter uma mulher falando e aí o homem interrompe, não deixa ela terminar ou concluir a fala dela. É perceptível também como alguns homens da casa sempre discutem muito mais com as mulheres do que com outros homens, né, Rodrigo? Aí eu pude perceber que o Caio, por exemplo, ele sempre está discutindo com a Juliette
ou com uma outra mulher da casa numa duração maior, né? Indo até o fim, assim, né? Pra desestabilizar ou não, mas é o que me parece, minha percepção, tá? De telespectadora. E com outros homens, com algumas atitudes também que ele não gosta, ele deixa por menos. Até com o próprio Gil, né? Ele deixa por menos e quando é uma mulher ele é mais incisivo e vai na discussão até o final. Fora que muitos homens acabam não só discutindo, como alteram muito a voz com algumas mulheres, né? Sim, totalmente. O tom, quando se refere a uma mulher na discussão, muitas vezes é outro. Eu não acho que todo mundo tem essa atitude. Em outros BBBs também vimos isso, né? A gente pode reparar. Na nossa sociedade também, na nossa vida, eu percebo. Às vezes quando um homem vem falar comigo ou discutir, tá discutindo com outro homem, o tom é um. Quando tá discutindo com uma mulher, já começa a elevar esse tom. Para sempre parece, opa, você não pode falar, né? Aqui quem tá falando, o maioral, né, sou eu. Então essa questão do patriarcado, de sempre dominar, de sempre estar no topo, é uma coisa muito visível na nossa sociedade. E no BBB 21 também a gente repara essas situações. Hey, brothers! Outro ponto bem interessante que a gente repara, inclusive, nas provas, também a gente repara na formação dos VIPs e das xepas, é o famoso Clube do Bolinha, né, Laís? Sim, recentemente até, né, o Arthur teve uma atitude que na hora eu captei esse exemplo que você falou, né, o famoso Clube do Bolinha, né, os homens com essa questão forte da irmandade, né, você tem que estar perto de outros homens, nessa redoma aí, né, que o próprio patriarcado também institui na nossa sociedade. O Arthur ganhou a liderança, né, recentemente, e na hora de chamar as pessoas para o VIP, ele chamou o Rodolfo, o Caio, a Poca, porque é que ele tinha um pouquinho de proximidade ali, na época dele, que ele era muito grudado com o Projota, e aí depois, para surpresa de todo mundo, ele chamou o Fiuk, que era uma pessoa bastante ameaçada pelo Arthur, mas que o Arthur, num discurso de perdão, chamou o Fiuk. A gente não pode deixar de reparar que essa questão também de um rápido perdão a um homem, né? Ele ficou magoado com outras pessoas da casa, não foi conversar, algumas mulheres também, e pro Fiuk, para essa redoma aí, né, do Clube do Bolinha, para fechar, tem a Poca, mas a gente sabe que ele chamou a Poca muito mais pela questão do Projota, né, do que, na minha percepção, né, do que por ela em si. E aí, fechando esse VIP, ele chama o Fiuk para completar esse Clube do Bolinha. Lamentável essa atitude, né, mas cada um sabe de si, do que é do jogo, de lá, mas é importante a gente sempre reparar como essas questões o machismo está introduzido. Hey, brothers! Bom, para encerrar, vamos comentar sobre a questão das edições dos Big Brothers, que toda edição tem uma temática mais forte. A gente viu na edição de 2020 uma temática muito forte relacionada à questão do machismo. Mas isso a gente não pode resumir a uma edição, porque isso está em todas as edições e isso está na nossa sociedade, como está também na edição de 2021, né, Laís? É exatamente isso, Rodrigo. Tá na nossa sociedade, tá no BBB, em todas as edições, na nossa família, entre os nossos amigos, tudo. Eu acho essa discussão muito importante, não só para as mulheres, né, mas também os homens abraçarem também esse compromisso de ser vigilante e de ser mais atento nas suas atitudes para não reproduzir o machismo já enraizado na nossa sociedade. É um processo, eu entendo isso, muitas vezes é difícil porque a nossa cultura, o patriarcado, né, ele sempre tem esse levante de silenciar as mulheres, principalmente
nas dores e nos lamentos. Os BBBs vão sempre existir, né? Estão aí, são um sucesso e espero que a nossa sociedade e as próprias pessoas, os participantes, comecem a analisar suas atitudes para não ter mais essa questão tão forte que a gente já evoluiu, mas ainda tem muito a evoluir. Eu, como homem, fico todos os dias me perguntando se alguma atitude eu estou reproduzindo. Então é isso que a gente, como a Laís disse, a gente tem que analisar as nossas atitudes. Todo mundo tem que analisar as suas atitudes. Os homens, principalmente, têm que analisar as suas atitudes se estão reproduzindo o machismo. Muito obrigado, Laís, pela sua presença. Agradeço muito a oportunidade de debater esse assunto tão importante. Obrigada a você, Rodrigo. Eu sempre estarei disposta a debater sobre esses assuntos. Para mim é muito gratificante debater sobre algo que é um compromisso, que eu tenho como compromisso ético para mim. Obrigado, gente. Um abraço. Não esqueçam de comentar o nosso vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.